Olá, galera, bom dia. Que Deus abençoe vocês. Se você estiver vindo durante a manhã, bom dia. Se for boa tarde, se for boa noite. Ou como os japoneses, bom dia quer dizer o dia todo. Que Deus abençoe você aí nesse dia. Eu queria fazer aqui uma meditação acerca de algo que nós estávamos conversando na nossa reunião de homens na quinta-feira, né? E os meninos estavam falando sobre a salvação de Judas, né? Claro que há muitos textos, né? Não há certeza nem convicção, mas dizem que ele perdeu a sua salvação, né? Judas perdeu a salvação. Eu também creio dessa forma, embora não tenha uma confirmação. Mas eu gosto de estimular as pessoas, por isso que eu sempre coloco dúvidas, né? Quando diz respeito, faço outras perguntas em cima. Né? Mas aqui eu queria trazer uma base para você que está lá, que não podemos deixar de lado. Está lá em Efésios 2, 8, 9 e 10, né? Que é uma base muito importante para esse tipo de assunto. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha só o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse ponto aqui é muito importante. Porque às vezes a gente pega um texto isolado, mas ele nos preparou de antemão, né? Vou até marcar de novo na minha Bíblia aqui, ó. Marcou de antemão para que andássemos nela. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto que Deus ele tem um plano e um projeto para toda a humanidade, toda a humanidade. O problema é que as pessoas elas não conseguem discernir e equalizar a visão eterna, a visão de Deus. Deus ele vê de uma forma que nós não vemos, ele é onisciente. Onisciente é aquele que já sabe o final do filme. É quando você vai assistir um filme que você já sabe como vai ser o final. Não que ele premedita. Que às vezes as pessoas elas veem, até mesmo, Judas já é o filho da perdição, mas aquilo lá não era literal, né? Era uma linguagem de época que eles falavam. Filho da perdição é porque Judas era largado. Na linguagem da igreja qual que eu congregava antes, é pica-fumo. Pica-fumo é aquele cara que fica na praça ali, sem fazer nada, só picando fumo para fumar. Ou seja, passando tempo. Tem pessoas que estão dentro da igreja passando tempo, não entendendo esse texto que eu acabei de ler. Né? Andando no propósito da salvação, andando no propósito da eternidade. Poxa, como assim então? Me explica melhor, aonde eu quero chegar? Mateus 19, né? Jesus ele estava interrogando um homem rico, né? Em Mateus 19, e é muito interessante porque olha só o texto. Vou ler só uma parte porque ele é bastante interessante, mas ele é bem longo. Mas se der para ler tudo eu leio. Vamos ver, então 3 minutos de vídeo. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando os olhos neles, disse: isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Esse texto está falando da salvação, tá? Que às vezes a gente usa esse texto aqui para riqueza, para prosperar. Tudo é possível para Deus. Não, é só salvação que está falando aqui. Esse texto é isolado nisso. Cuidado com o texto sem contexto, para não virar pretexto, né? E vai te levar para um abismo aí. Então ele falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha só, Pedro ele já estava falando: não, nós estamos aqui. Lembra de Efésios que eu falei? Não é por obras? A gente já largou tudo para te seguir. Aí Jesus disse assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes,
quanto na ressurreição. Ele está falando aqui do colégio apostólico, né, que são os 12 que Jesus escolheu. O Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, e também vós assentareis em 12 tronos para julgarmos as 12 tribos de Israel. O texto aqui ele vai muito mais além, né? Mas se são 12, ele escolheu os 12, Judas não estava escalado nessa preitada? Claro, né? Mas aí que está o ponto. Porque existe a manutenção da fé, existe a manutenção de crer e permanecer rendido a Deus. Render é entregar os pontos, render é entregar a rédea nas mãos de Deus. Então, a salvação, ela exige uma manutenção. Por quê? Porque todos os dias nós temos que renunciar às nossas vontades. Porque aos nossos olhos não é possível, aos olhos de Deus tudo é possível para a salvação. Existe uma outra parábola também que fala sobre as sementes. Deus ele envia a semente, mas só que existe alguns tipos de solo, né? Porque existe uma forma diferente de interpretar. Então, de repente, a interpretação que você tem sobre salvação, o limite que você tem é diferente do meu. E Deus ele avalia isso. O problema é que o que gera de vida em você, a sua limitação de entendimento. Como assim? A palavra fala assim que o semeador saiu a semear e parte das sementes, né? Tá lá em Mateus 13, né? Dá até pra gente ler aqui. Mateus 13, 3. Vamos ver se dá pra ler. Vamos ler bastante, Mateus 13. 3. Jesus falava em muitas parábolas, né? E o versículo 4. E o semeador saiu a semear, né? O versículo 13. E eis que saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo aves do céu comeram. E outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. E visto que não eram profundas a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, né? Raízes profundas nela, se secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos, né, cresceram e a sufocaram. E outras, enfim, caíram em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê que interessante? Qual o lugar no seu coração que essa semente entra? É essa a chave. O reino de Deus ele precisa de ser priorizado na nossa vida. Se você tem como prioridade a vida eterna, se você tem como prioridade a salvação, você precisa ter prioridade nos assuntos eternos, nos assuntos daquilo que Jesus tem para falar ao teu coração. Judas não tinha a prioridade em Deus. Judas tinha sim um trono escolhido para ele. Ele tinha sim um projeto de vida para ele, de eternidade para ele. Mas ele não priorizou isso, porque existem próprios textos ali que diziam que ele amava o dinheiro. Ele preferia o dinheiro, ele roubava o dinheiro que era colocado no saco. Ou seja, ele era um cara que cuidava das ofertas que eram entregues a Jesus, ele que cuidava e ele roubava. Então o coração dele, a prioridade dele não era, né? Então caía pelo canto, né? Quando muitas vezes as pessoas também elas não avaliam o reino de Deus como a sua prioridade, quando fala de pouco solo, aí a raiz é rasa, aí vem o sol, queima. Ou seja, não é tão importante assim. Qualquer coisa te distrai, qualquer coisa te tira o foco. Então cuidado. Cuidado para que você não perca aquilo que Deus já prometeu e te entregou. Lembre-se, Deus ele sabe o futuro, mas ele não premedita o futuro. Ele pode premeditar o futuro, ele pode te demonstrar o futuro para te livrar de alguma cilada momentânea agora. Mas o futuro da sua vida, da sua alma, depende de você. Então busque essa santidade, essa eternidade
né? Senão você vai perder isso. Fechou? Bora.